19 Viver em Outro Mundo Capítulo 255 Autor, Turtleme 93 Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site e link na descrição. Zhao Ai assentiu com a cabeça depois de olhar para Wallace. Claro. Por que mais eu iria querer trocar por tantas bestas mágicas e Argali? Leva muito tempo apenas para transportá-los para as terras humanas. Wallace assentiu com a cabeça. Isso é excelente, irmão. Com essa capacidade, nós não precisamos mais nos preocupar com grãos. Venha, vamos beber uma sopa de carne de Argali. Ele estava muito feliz que esse irmão que ele acabara de reconhecer que era capaz disso. Na verdade, Wallace foi egoísta quando ele quis fazer o juramento de sangue da decapitação com Zhao Ai. Seu objetivo foi apontado para a comida na posse de Zhao Ai, e tinha a intenção de usá-lo para amarrar Zhao Ai à sua máquina de guerra. No entanto, ele teve que admitir que até mesmo ele havia subestimado o poder do juramento de sangue da decapitação. Parecia ser capaz de alterar os pensamentos e emoções de alguém assim que o juramento fosse feito. Isso era muito assustador. Fazia muito tempo desde que as pessoas na pradaria haviam feito o juramento de sangue da decapitação. Foi exatamente por isso que Wallace subestimou seu poder. Em sua opinião, se seu próprio irmão, Gazol, poderia traí-lo, então que efeito teria o juramento? Mas ele não esperava que o juramento fosse tão eficaz. Se não tivesse sido, ele não teria dado a bengala para Zhao Ai. Isso era uma herança da tribo do Touro Hercúleo, passada pelo seu pai. E foi por causa de Wallace ter dado a Zhao Ai a bengala, que Yali lhe deu o líquido da vida. Caso contrário, Yali não teria feito isso, sabendo quão difícil era obter tal tesouro. Isso era outra regra do julgamento de sangue da decapitação. O argali usado para conduzir o ritual deve ser comido no mesmo dia, de modo que a sopa de carne de argali foi feita usando o argali que foi morto por Wallace. Agora, Zhao Ai tinha uma identidade diferente, que era o irmão de sangue de Wallace. As escoltas imediatamente saudaram Zhao Ai com grande respeito em suas expressões. Zhao Ai assentiu para eles e então seguiu para a panela com a sopa de argali. Diferente de antes, Wallace deixou seu pessoal colocar as pequenas mesas mais perto umas das outras. Eles poderiam ficar mais próximos enquanto eles conversavam. Laura e as outras estavam sentadas em outras pequenas mesas, agora que a identidade delas também eram diferentes. Para as escoltas, Laura seria contada agora como uma meia-princesa. Laura e os outros não se opuseram a Zhao Ai fazendo o juramento de sangue da decapitação com Wallace, já que Zhao Ai não teria muito a perder com isso, e todos eles conseguiram Wallace como um bônus. Se este assunto fosse resolvido, então ninguém se atreveria a agir contra eles na pradaria dos Homens-Fera. Depois que todos se sentaram, as escoltas trouxeram para Wallace o kumis. Embora as escoltas soubessem o que aconteceu na tribo, nenhum deles o traiu. Para os Homens-Fera, se eles acreditassem que alguém era uma pessoa que valesse a pena seguir, eles não iriam recorrer à traição tão facilmente, mesmo enquanto seus parentes ainda estivessem na tribo. Para dizer a verdade, ainda havia um gosto de sangue na boca de Wallace enquanto ele bebia um bocado de kumis. Ele não gostou muito, mas foi emocionante, e lhe deu uma sensação de ebulição de sangue. Mas ele precisava pensar sobre as coisas em vez de ser impulsivo. Ele teve que acalmar suas emoções o mais rápido possível. Wallace se sentiu melhor depois daquela gole de boca cheia do kumis. Ele se virou para Zhao Ai. Irmão, você tem que me ajudar a ter uma boa ideia desta vez. O que eu faço se eu quiser arrastar Gazol para baixo? É muito ruim para mim agora que ele tem o controle da tribo do Touro Hercúleo. Zhao Ai não tinha tantas reservas agora. Seja qual for o caso, ele era agora o irmão de sangue de Wallace. Ajudar Wallace era previsto. Zhao Ai pensou e disse, irmão mais velho, eu não conheço muito bem a situação na tribo, então eu não posso ajudar você lá. Você tem que depender de si mesmo para isso. Wallace assentiu, agora que Gazol está no controle, se formos para lá agora, poderíamos muito bem morrer. Então, vamos nos ater ao que foi discutido, encontrar uma tribo de ramo, obter seu apoio e depois retornar. Estou me preparando para encontrar a tribo do Búfalo d'Água e a tribo do Touro Lutador. Esses dois têm altos cargos entre as tribos de ramo e têm muita influência. Yali concordou com isso, mas Zhao Ai franziu a testa e disse, irmão mais velho, não acho que seja certo. Você sabe que as tribos do Búfalo d'Água e Touro Lutador têm grande influência, então Gazol não saberia disso também?
Gasol não faria um golpe se não fosse pelo apoio de uma tribo de ramo. Vamos parar para falar sobre outra coisa primeiro. Gasol deve saber com clareza que Ali é seu professor. Se o sexto irmão não foi morto, Gasol certamente pensará que ele encontrou você. Se você sabe o que aconteceu na tribo, então Gasol sabe que você sabe. Em tal situação, como ele não pode tomar medidas extras? Eu acho que não haverá um resultado positivo se formos para a tribo do búfalo d'água e a tribo do touro lutador. Gasol pode estar esperando por você no meio do caminho, apenas para nos matar diretamente. Wallace e os outros ficaram surpresos, pois não haviam pensado sobre esse ponto. Para colocá-lo diretamente, Wallace parecia calmo na superfície, mas sua mente ainda estava em chamas. Gasol foi longe demais desta vez. O fato de que ele matou seu próprio pai e desconsiderou seus próprios irmãos foi algo que alimentou as chamas da raiva de Wallace para queimar do seu coração. Foi por isso que Wallace quis derrubar Gasol de sua posição no menor tempo possível. Mas Wallace esqueceu de uma coisa. Gasol poderia ter sucesso apenas usando seus próprios homens. Seu pai, um chefe da tribo, a figura mais poderosa da tribo, havia sido derrubado em segredo. Isso teria sido impossível sem alguém por detrás de Gasol. As palavras de Zawai acalmaram Wallace no sentido mais verdadeiro. Mesmo que Wallace fosse um dos poucos espertos entre os homens fera, ele havia sido cegado pelo ódio e pela raiva. Ele estava ficando melhor agora. Wallace respirou fundo e fechou os olhos por um tempo. Ele assentiu. Você está certo, irmão. Eu sempre subestimei Gasol antes, então me meti em um problema tão grande agora. Mas eu acho que isso é estranho. As ações de Gasol desta vez e seu estilo habitual não são as mesmas. Tem que haver algo por trás disso. Mendes de repente falou. Há algo que eu sei, mas não tenho certeza se está relacionado a este incidente. Um tempo antes de Gasol fazer sua jogada, ele estava lidando secretamente com alguns mercantes humanos. Vocês dois sabem que sempre que a tribo tem que se encontrar com mercantes humanos, isso sempre foi o meu trabalho. Mas aqueles mercantes humanos encontravam-se com Gasol diretamente, e eles vinham e iam apressadamente toda vez. Reservadamente. Wallace ficou surpreso e perguntou com uma expressão alterada. Você está dizendo que Gasol conspirou com esses mercadores humanos e envenenou nosso pai? Ele teve tanta coragem. Mendes deu um sorriso irônico. Pequeno sétimo, você ainda não entendeu a situação. Desde que o pai deu a bengala para você, Gasol ficou louco. Você sabe que a bengala só é passada para os sucessores. Dar a você significava que o pai reconheceu você como seu herdeiro. Gasol sabia que ele não tinha esperança, então como ele poderia aceitar a perda deitado? Esta não é uma coisa estranha para ele fazer nada a esta altura. A expressão de Wallace escureceu e ele suspirou sem nada a dizer. E Ali falou, essa possibilidade é provável. Se alguém incitou Gasol pelas costas, então ele poderia realmente ter algo planejado. Acho que não podemos procurar as tribos do búfalo d'água e do touro lutador agora. Lembre-se que a princesa mais velha e a quarta princesa também estão na tribo do touro lutador. Se formos lá, Gasol será o primeiro a saber, mesmo sem colocações prévias. E Ali tinha razão. As 4 irmãs de Wallace eram todas casadas com a tribo do touro lutador, mas sua irmã mais velha e sua quarta irmã mais velha não gostavam muito dele e, em vez disso, estavam mais próximas de Gasol. Se ele fosse para a tribo do touro lutador, sua irmã mais velha saberia e notificaria Gasol com certeza. Seu plano não seria capaz de continuar depois disso. Wallace soltou um longo suspiro. Parece que eu pensei em coisas muito simples. Mas não importa. O plano ainda não foi iniciado. Que tal isso? Nós encontramos uma pequena tribo primeiro e continuamos devagar. Eu não acho que Gasol esteja monitorando todas as tribos, não é? Mendes e Ali riram disso. É claro, Gasol não seria tão capaz. De fato, nenhuma tribo governante poderia monitorar todas as suas tribos de ramo. Não havia nem mão de obra nem necessidade de fazê-lo. Zawai riu, isso é bom. Mas irmão mais velho, é melhor que você entre em contato com pessoas em quem você confie na tribo e, então permita que eles investiguem as identidades dos mercantes. Veja se esse assunto está relacionado a eles. Se estiverem, então talvez a descoberta possa se tornar sua arma. Eles não fizeram o juramento de sangue da decapitação, não é? Wallace riu e assentiu. Eu vou tomar as providências,
Mas Gazou conhece todos os meus subordinados. Enviá-los é igual mandá-los para as suas mortes. Vou ter que encontrar uma chance depois. Ah, certo, pequeno Ai. Deixe-nos mandá-lo para o território da tribo do touro lutador e fazer uma troca com eles, enquanto eu me infiltro e me encontro com a segunda irmã. Eu vou deixar as coisas claras com ela. Talvez ela possa ser de ajuda. Zhao Ai assentiu com a cabeça. Não há problemas. Isto é, contanto que você não seja descoberto. Mas eu acho que os próximos tempos não serão pacíficos. O sexto irmão fazendo seu caminho aqui não é algo que Gazou não iria notar. Eu sugiro que você esteja preparado. Wallace assentiu sem dizer uma palavra. Ele apenas pegou o kumis em sua mesa e bebeu tudo. Viver em outro mundo. Capítulo 256. Homens-fera não poderiam viver sem kumis. Para eles, o mais importante eram as montarias, a segunda mais importante era o argali, e o terceiro mais importante era o kumis. Não importa qual seja a ocasião, o kumis estava sempre presente. Os invernos na pradaria eram frios. Mesmo durante o verão, as noites não seriam quentes. Eles ficariam em apuros se eles não tivessem o kumis enquanto eles cuidavam do rebanho todos os dias, todos os anos. Este era o dia em que Wallace e Zhao Ai fizeram o juramento de sangue da decapitação, então eles beberam uma boa quantidade de kumis. Eles discutiram sobre como lidar com Gazol durante o processo de bebedeira. Não era aconselhável usar a força contra Gazol, pois ele agora estava no controle da tribo do touro hercúleo. Os touros hercúleos eram conhecidos por serem uma das tribos mais fortes no que diz respeito a poder de batalha, então enfrentá-los de frente era o mesmo que buscar suas próprias mortes. Wallace não faria isso, porque não importava o que Gazoo fizesse, ele era da mesma tribo e seus seguidores também. Se Wallace lutasse contra Gazol da maneira mais difícil, os que sofreriam seriam os touros hercúleos. Wallace esperava que os touros hercúleos se tornassem poderosos, então ele naturalmente não faria algo que pudesse prejudicar a si mesmo e beneficiar os outros. Embora Zhao Ai pudesse ajudar Wallace e os outros a entrar com ideias, as maneiras pelas quais ele poderia ajudar eram limitadas. Lhe faltava compreensão quando se tratava de seus assuntos. O grupo de Zhao Ai retornou à sua tenda naquela tarde. Ele não bebeu muito kumis, pois agora ele era irmão de Wallace. Ser alguém da família significava que havia um tratamento muito mais despreocupado de um para com o outro. Ao retornar à sua tenda, Zhao Ai bebeu um copo grande da água do espaço. Toda vez que ele bebia a água do espaço depois de tomar álcool, ele ficava sóbrio rapidamente sem o desconforto que geralmente vinha depois de beber. Foi por isso que beber a água do espaço depois de beber o kumis se tornou um hábito dele. Laura olhou para Zhao Ai depois que ele bebeu água e perguntou: Irmão Ai, você vai realmente ajudar Wallace a se transformar no chefe da tribo? Zhao Ai lhe deu um sorriso amargo. O que mais eu posso fazer? Agora eu sou seu irmão de sangue, então eu só posso ajudá-lo tanto quanto puder. Eu não achei que ele iria querer se tornar meu irmão de sangue. O juramento é muito especial também. Assim como o juramento de sangue de Xuaning. Se você fizer o juramento, irá haver uma sensação. Laura assentiu. Nós podemos dizer pelo próprio nome. Ajudar Wallace com todo o nosso poder não é muito. Se ele conseguir, nós teremos dias mais fáceis na pradaria dos Homens-Fera. Mas o que Mendes mencionou? O que se passava com os mercantes humanos fazendo contato com Gazol? Zhao Ai balançou a cabeça. Eu também não tenho ideia. Mercantes humanos geralmente não se misturam ao conflito entre os Homens-Fera, porque se isso fosse do conhecimento de outras tribos de Homens-Fera, eles nunca seriam capazes de pisar na pradaria. Mas por que eles fizeram contato com Gazol? Será que realmente ajudaram a alimentar as ações de Gazol? Qual poder eles pertencem? Laura franziu o senho. Os humanos que pisam na pradaria dos Homens-Fera, na maioria das vezes não olham para quem é ou de qual poder pertence, porque isso facilmente causará mal-entendidos. Mas agora que você é o irmão de sangue de Wallace, então nós poderemos checar a qual poder esses mercantes humanos pertencem. Mesmo que não possamos investigar por enquanto, nós podemos deixar Wallace fazer isso. Sua identidade é o tio aqui. Zhao Ai sorriu. Parece que há muitos benefícios em se tornar o irmão de Wallace. Oh, certo. Vamos para o espaço e verificar seus presentes. Tenho a sensação de que esses presentes são muito especiais. Laura e os outros riram disso. Todos os quatro apareceram no espaço instantaneamente. Os presentes estavam dentro do armazém,
Então não teve reação do espaço. Assim que eles apareceram, Kair voou imediatamente e se sentou no ombro de Zhao Ai. Jovem mestre, a Wen é tão má. Ela nem quer brincar comigo. Zhao Wen também voou e descansou em cima da cabeça de Zhao Ai sem se mover ou fazer um som. Zhao Ai olhou para Kair e perguntou aborrecido: Kair, você pregou peças com a Wen de novo? Kair era muito obediente, enquanto a Wen era muito honesta. Esse era o motivo pela qual Kair pregava peças nela. Mas a Wen estava bem-humorada e não se zangou nem um pouco. No máximo, ela simplesmente ignoraria Kair por um período de tempo. Zhao Ai notou algo estranho. Antes de Kair entrar no espaço, ela estava muito propensa a dormir, mas isso mudou depois de entrar no espaço. Não só ela não dormiu, ela estava hiperativa todos os dias também. Kair riu e não disse nada à pergunta de Zhao Ai. Ele balançou a cabeça, já que ele não podia fazer nada sobre ela. Ele simplesmente perguntou: Kair, está tudo bem na mansão da Montanha de Pedra? Zhao Ai e os outros haviam deixado o local, mas Kair deixou um ramo para trás. Ele estava escondido dentro da árvore frutífera no jardim da mansão. Pessoas normais não poderiam vê-lo. O ramo era para monitorar a mansão da Montanha de Pedra, uma vez que eles ainda estavam cooperando com a família Plessel, que periodicamente obteria alguns produtos da Taiwan. Kair respondeu ao questionamento de Zhao Ai: há muitas pessoas que estão monitorando o local e não foram embora. Alguns entraram na Montanha de Pedra, mas ainda não descobriram nada. Zhao Ai assentiu: cuidado para não deixar que eles encontrem algo. Se eles estão sendo muito incisivos, então os transformem em esterco para flores. Kair assentiu suas palavras com um som. Zhao Ai perguntou: e quanto à fortaleza da Montanha de Ferro? Está tudo certo? Kair riu: ótimo. A fortaleza da Montanha de Ferro está bem, e os dois argali estão sendo bem cuidados. Eles também comem folhas de rabanete até comem as minhas folhas. HMPH. Zhao Ai riu. Então o presente de Mendes, o punhal, apareceu em sua mão. Zhao Ai desembainhou o punhal. A lâmina era muito bonita e penetrante. Ele a tocou suavemente e achou que era legal ao toque. Não foi afirmado que o material do punhal era feito, mas a sensação de sua nitidez poderia fazer as pessoas tremerem. O punhal tinha padrões parecidos com nuvens. Eles não foram pintados ou gravados. Eles foram formados depois de usar um método especial no processo de forjamento. Os padrões só podem aparecer depois da estratificação do metal por várias vezes com método especial. Laura pegou o punhal de Zhao Ai e deu uma olhada mais de perto. Ela assentiu com a cabeça: este deve ser o trabalho de um mestre ferreiro anão. Esse punhal com padrão de nuvens é muito precioso e raramente é visto no continente. Zhao Ai obviamente não era tão conhecedor quanto Laura nessa área, então ele apenas balançou a cabeça e colocou o punhal no armazém. Não importa o quão bom foi, não seria muito útil para ele agora. Depois de guardar o punhal, Zhao Ai tirou a bengala. No momento em que ela apareceu, a voz de notificação veio do espaço: artefato espiritual descoberto. Examinando o artefato espiritual. Espírito de artefato descoberto dentro, mas tem força fraca. Aumentando força do espírito de artefato. O espírito de artefato é um espírito do tipo pastoreio, que pode gerenciar o rancho do anfitrião. O espírito de artefato tem um efeito dissuasivo nos animais. Extraindo habilidades do espírito de artefato. Adicionando-os ao cajado fantasma. Anfitrião agora pode ter um efeito dissuasivo em animais ao usar o cajado fantasma. Assim que a voz da notificação parou, Zhao Ai sentiu a bengala balançando na sua mão, e então uma figura virtual de uma pessoa apareceu acima da bengala. A figura virtual parecia uma criança de 7 ou 8 anos de idade, usando roupas de 5 cores. A figura não era muito grande, pois era do tamanho da bengala em si. A bengala estava em pé na frente de Zhao Ai, o que o fez se sentir muito estranho. A figura virtual se curvou e disse: saudações ao jovem mestre. Zhao Ai estava acostumado a esse tipo de situação. Ele sabia que isso tinha que ser mais uma criação do espaço. Ele não se importou e apenas balançou a cabeça: vamos chamá-la de Moira a partir de agora. Me siga. Eu vou te mostrar onde está o rancho. Moira obedeceu com um som, e então subiu no quadril de Zhao Ai como uma cobra sem outro movimento. Kair voou do ombro de Zhao Ai e olhou para essa figura virtual com curiosidade. Ela queria tocar em Moir, mas Moir se esquivou. Quanto mais Kair tentava, mais Moir resistia.
As duas andaram em círculos ao redor de Zhao Ai. Laura e as outras riram das duas. Elas agora estavam basicamente imunes às habilidades do espaço. Zhao Ai estava feliz por ter conseguido essa incrível bengala. Zhao Ai não disse nada sobre Kaierme brincando por aí. Não demorou muito para que sua cabeça se acendesse enquanto Zhao Ai se juntava à diversão. Zhao Ai balançou a cabeça com um sorriso amargo, e o frasco contendo o líquido da vida logo apareceu em sua mão. A voz de notificação veio novamente. Água de alto nível descoberta. Examinando a água. A água contém grandes quantidades de componentes ativos. Pode restaurar rapidamente a resistência das pessoas. Poder mágico e que de batalha. Pode ser misturado em medicamentos, desintoxicar, curar ferimentos e na irrigação. Plantas que estão mortas há menos de um mês podem ser revividas usando essa água. Extraindo componentes da água. Adicionando-os à fonte de água. Nível da fonte de água aumentada. Zhao Ai deu uma segunda olhada. Ele não imaginou que o líquido da vida pudesse ter tantos pontos positivos. Apenas a parte sobre reviver plantas mortas era muito impressionante. Mais tarde, ele poderia pegar algumas plantas especiais mortas e revivê-las usando a água do espaço. Ele não precisaria mais se preocupar com a falta de plantas no espaço. Teve um pequeno tempo limite, mas foi bom o suficiente. Mais importante ainda, uma vez que o líquido da vida foi agora fundido com a fonte de água do espaço, ele teria uma manancial infinito a partir de agora. Viver em outro mundo. Capítulo 257. O líquido da vida era muito famoso no continente. Se as pessoas soubessem que Zhao Ai tinha uma fonte inesgotável, certamente atrairia muita inveja. Mas o que Zhao Ai não conseguia compreender, era que ele nunca tinha ouvido falar de alguém usando o líquido da vida para reviver quaisquer plantas. Será que o espaço fez o líquido da vida se transformar? O frasco que Ali deu a Zhao Ai era tão grande quanto a palma da mão. O gargalo era retangular, como um daqueles frascos de licor que ele havia visto antes na Terra. O frasco estava cheio de gravuras, o que o fez parecer muito bonito. Laura olhou para o frasco e disse: "Este frasco parece ser um produto dos elfos." Os elfos amam profundamente a natureza e têm altos padrões em relação à arte. Toda obra de arte deve ser acima do que ótimo para poder descrever, e a maioria delas é baseada na marca da natureza. Percebe essas gravuras? Elas se parecem com vinhas. Cada folha foi gravada tão intrincadamente que você pode ver as teias. Existe até uma formação mágica exclusiva para elfos no frasco, mas eu não sei o que faz. Zhao Ai olhou as gravuras com cuidado. Elas realmente eram especiais, mas ele não sabia sobre a parte da formação mágica. O espaço não o avisou sobre isso, então não parecia que realmente era uma formação mágica. Zhao Ai gostou muito do frasco. Ele balançou levemente e percebeu que ainda havia metade do líquido da vida. Já que não era mais tão raro para ele, então, ele bebeu e estalou seus lábios. O líquido da vida não era insípido como a água comum. Tinha um sabor muito especial. Como descrever isso? O gosto era um pouco como estar na floresta no meio de um surto de crescimento durante a primavera. Refrescante e natural. Zhao Ai sentiu, não tem um gosto ruim. Todos vocês deveriam experimentar, diretamente da fonte. Laura e as outras riram disso antes de experimentarem a água da fonte. Era um sabor tão refrescante, muito adequado para as damas. Zhao Ai as levou para o rancho. Kaeru não podia administrar o rancho, já que ela era uma fada de planta, então Zhao Ai tinha que gerenciar grande parte dos assuntos do rancho por si mesmo. Era bom que Moer tivesse se juntado agora. Agora ele poderia deixar os assuntos para Moer administrá-los. Zhao Ai deixou Moer se familiarizar com o ambiente antes de administrar o rancho. Atualmente, era excessivo fazer isso. Ele não sabia que a razão pela qual Moer apareceu foi porque a bengala era especial. O corpo da bengala era feito de ouro refinado, mitril e vários tendões de outras bestas mágicas de alto nível, enquanto o punho da bengala era feito de um osso de alma. Ossos de alma eram raros no continente, portanto, pode-se dizer que apenas poucas pessoas sabiam sobre eles. Alguém encontrou o osso de alma e usou na criação dessa bengala. Esse alguém só sentiu que o osso era muito especial e resistente, então ele usou de punho da bengala. O que eles não sabiam era que o osso de alma tinha uma habilidade especial, que era de selar almas. Selar as almas significava que a alma de uma pessoa morta poderia ser selada no osso, o que garantiria que a alma não desaparecesse. Na oportunidade certa,
Quando um recipiente adequado fosse encontrado, a alma poderia ser extraída do osso e colocada no corpo, e essa pessoa seria considerada revivida. No entanto, não havia tal mágica para fazer isso no continente Ark. Porque não tinha bestas mágicas que pudessem produzir ossos de alma, ninguém sabia sobre eles, nem um pouco. Na verdade, os ossos de alma tinham outra habilidade, que era ganhar senciência por conta própria, pouco a pouco. Mas a senciência não poderia ser chamada de alma, porque estaria muito fraca. Porém, para o espaço, um osso de alma seria como um computador em branco. Basta adicionar alguns programas e o computador funcionará normalmente. Foi também por causa das alterações do espaço que Moer apareceu. Como a Moer foi criada pelo espaço, todas as informações relacionadas ao rancho foram inseridas diretamente a Moer, o que estava além do conhecimento de Zhao Ai. Não houve necessidade de familiarização. Assim como Cair não podia administrar o rancho, Moer não conseguia cuidar da fazenda, e Zhao Ai não podia intervir em nenhum dos dois. Mas todas as três podiam ir e vir livremente entre esses dois lugares. Especialmente a animada Cair, que continuava seguindo e provocando Moer, como uma criança que encontrou um novo brinquedo. Depois de resolver os problemas no rancho, Zhao Ai e os outros voltaram para a fortaleza da Montanha de Ferro. Gren estava lá no momento. A menos que houvesse algo importante, Gren e os outros não entrariam no espaço. Até mesmo Karen montou um laboratório na fortaleza. Depois de tudo, os seres humanos são animais sociais. Eles precisam se comunicar com os outros. Gren e Kun tinham as mesmas idades e experiências, então os dois se davam muito bem. Desde que não houve problemas na pradaria dos Homens-Fera, os dois estavam presos na fortaleza da Montanha de Ferro, o que permitiu que eles aprendessem mais sobre o ambiente ao redor, a fim de preparar o local para tornar-se a base mais importante e integral, da melhor maneira possível. Os dois velhos homens sabiam claramente que, não importava onde Zhao Ai e os outros fossem, as terras negras eram suas raízes e a base do desenvolvimento da família Buda. O espaço poderia ajudá-los, mas se Zhao Ai tivesse ido embora, então a família Buda iria depender do quê? Só poderia ser das terras negras. Ao chegar na fortaleza, Zhao Ai e os outros notaram que Gren e Kun estavam ausentes. Até Merine se foi. Eles descobriram com bloqueado que os três anciãos tinham ido para o lago subterrâneo. Eles então foram para o lago subterrâneo na montanha, mas não encontraram os anciãos. Zhao Ai não ficou ansioso. As terras negras estavam muito seguras no momento, então nada poderia ter acontecido. Era possível que eles simplesmente tivessem ido para outro lugar. Zhao Ai e os outros voltaram para os arredores da fortaleza. A fábrica de moagem de arroz estava operando normalmente, assim como a fábrica de esmagamento de frutas de óleo. Os coelhos de olhos azuis haviam sido criados bem, enquanto os dois argalis estavam em ótimas condições sem sinais de doença. Tudo estava em ordem. Embora tenha ficado mais frio do lado de fora do castelo, não houve queda na temperatura interna. A temperatura dentro do castelo era maior por causa das flores arco-íris de Cair. Devido ao clima, o solo melhorado do lado de fora não podia ser plantado, e o milho no vale havia sido colhido. Entretanto, Zhao Ai teve uma nova ideia. Ele deixou que Cair deixasse um ramo no vale, para que a temperatura lá subisse e a terra ali pudesse ser plantada novamente. A fortaleza estava agitada agora, já que outro casal havia se casado. É claro que, como antes, Zhao Ai realizou uma cerimônia de casamento para eles e lhes deu uma certidão de casamento, ao mesmo tempo em que restaurava seu status de plebeu. Zhao Ai não queria que os escravos permanecessem como escravos para sempre. Uma força não poderia ser sustentada apenas com escravos, então Zhao Ai não se importava em transformar os escravos em plebeus. Zhao Ai não estava preocupado que os escravos fossem embora depois de obter status de plebeu. Eles não podiam sair por causa de suas marcas. Ninguém reconhecia suas identidades plebeias fora das terras negras. Eles seriam até mesmo capturados como escravos fugitivos. Os escravos estavam muito satisfeitos, não só porque Zhao Ai lhes dera status de plebeus, mas também porque ele lhes deu terras e casas. Ajudar Zhao Ai a fazer as coisas lhes deu dinheiro para gastar. Embora fosse certo que agora eles precisavam usar dinheiro quando fossem comprar comida e vegetais, os preços eram baixos. Eles poderiam economizar algum dinheiro para comprar as necessidades e o que gostavam. Agora, na fortaleza da Montanha de Ferro, a primeira loja tinha sido montada,
Mercado Livre Bana. Havia apenas uma pessoa vigiando, e aquela era Ju. Este mercado foi projetado por Zhao Ai de acordo com os supermercados da Terra. Todos os dias, Bloqueada e Roqueada deixavam alguns escravos reabastecer os estoques, enquanto apenas Ju vigiava durante as horas regulares. Se eles eram escravos ou plebeus, qualquer um poderia comprar coisas, com preços idênticos, é claro. Ju recebia apenas o pagamento na entrada, então todos compravam o que gostassem e faziam os pagamentos para Ju. Laura nunca ouvira falar dessa loja antes. Ela pensou que isso era totalmente uma chance de ter coisas roubadas, mas Zhao Ai foi em frente com isso. O que a surpreendeu foi que nada havia sido roubado desde a abertura do mercado. Nem mesmo uma única agulha foi reportada como perdida. Não foi só a Laura que ficou surpresa. Zhao Ai ficou ainda mais surpreso. Ele não esperava que os escravos, que haviam se tornado plebeus apenas por um curto período de tempo, tivessem tal vontade. O que ele não sabia era que foi exatamente porque os escravos recebiam dinheiro e eles ganhavam identidades de plebeus para não roubar coisas. Para eles, serem capazes de comprar coisas como pessoas normais também era uma felicidade. Eles não tiveram a chance de fazer isso antes. Agora que eles tinham, é claro que não deixariam isso passar. Zhao Ai não construiu este mercado para ganhar dinheiro. Ele esperava que os plebeus de seu feudo pudessem levar vidas comuns. Comprar e vender coisas era o que uma pessoa comum poderia fazer. Ele não queria que as pessoas de seu feudo levassem vidas de escravos tendo identidades plebeias. A fortaleza da Montanha de Ferro parecia uma fortaleza real agora. Os escravos trabalhavam em turnos nas fábricas de moagem de arroz e de esmagamento de frutas de óleo e iam às compras em diferentes partes do castelo depois do trabalho ou conversavam juntos. Suas vidas eram despreocupadas. Zhao Ai ficou muito satisfeito com a atual situação da fortaleza. Ele sabia que as mudanças tinham que vir pouco a pouco. Teria sido impossível fazer isso quando ele chegou pela primeira vez, mas agora tudo havia se encaixado. Zhao Ai e os outros se sentaram na sala do castelo. Laura olhou em volta e sorriu. Para ser honesta, ainda gosto daqui, porque parece como uma casa aqui. Zhao Ai riu, claro. Você construiu tudo aqui sozinha. É claro que você se sente em casa. O que o vovô Kun e os outros estão fazendo? Laura riu. Tudo bem. Se eles disseram que foram para o lago na montanha, eles devem estar lá. Eu acho que eles devem ter ido ver quão grande é. E onde está sua fonte? Eles devem estar tentando descobrir o terreno lá fora. Zhao Ai assentiu. Ouvi dizer que eles querem desenhar um mapa, detalhando o curso da montanha, seu terreno e tudo ao nosso redor. Esta é a nossa casa, então devemos ter uma compreensão adequada disso. Só então, a voz de Kun veio do lado de fora. Zhao Ai e os outros se levantaram imediatamente antes de Kun, Gren e Merine entrarem. Todos os três ficaram surpresos, e então Gren perguntou com um sorriso: vocês voltaram cedo hoje? O que aconteceu? Zhao Ai balançou a cabeça. Nada mesmo. Acabamos de terminar nossos assuntos mais cedo, então nós voltamos. Depois que todos se sentaram, Laura descreveu o que aconteceu nos últimos dias com Gren, Kun e Merine, que ouviram em silêncio. Eles nunca pensaram que tantas coisas aconteceram na pradaria em tão pouco tempo. Assim que Laura terminou, Gren falou com uma carranca: jovem mestre, você realmente fez o juramento de sangue da decapitação com aquele Alice. Isso não foi muito ousado? Zhao Ai deu um sorriso amargo. Não pôde ser evitado. Se eu não concordasse, então a cooperação com o Alice teria acabado. Atualmente, quase todas as grandes tribos têm seus próprios cooperadores de longo prazo, portanto não podemos interferir. Se desistíssemos dessa oportunidade, não sabemos quando nossos negócios na pradaria serão bem-sucedidos, então decidi apostar. Kun concordou com o que Zhao Ai fez. Ele assentiu: eu acho que o pequeno Ai fez a coisa certa. A tribo do touro Hercúleo tem uma posição bem alta na pradaria. Tribos de guerra comuns não seriam insensatos com eles. Mesmo as tribos de guerra de alto nível darão face para os touros hercúleos. Se pudermos formar laços com eles, será bom para nossos negócios na pradaria. Eu já ouvi falar sobre esse juramento de sangue da decapitação antes. É um dos juramentos mais importantes para os homens fera. Se o Alice ousou fazer esse juramento, isso significa que ele não tem intenções perversas em relação ao pequeno Ai. Isso é o suficiente. Zhao Ai assentiu. Quando ele estava prestes a dizer algo,
Sua expressão mudou. Temos que voltar. O morto-vivo viu que a águia de sangue voltou. Algo pode ter acontecido. Depois de se despedir de Green, Kun e Merine, ele levou Laura e os outros de volta ao acampamento na pradaria. Viver em Outro Mundo capítulo 258. Zawai e os outros deixaram a tenda assim que eles apareceram lá dentro. Uma águia de sangue circulava o céu. Zawai notou os movimentos da águia de sangue e falou: tem pessoas vindo para cá. 2.000 em números, principalmente uma cavalaria com cabeça de touro. Oh, eles parecem ter tropas de reconhecimento aéreo também. Laura e os outros ficaram atordoados, e depois olharam para Zawai com incompreensão. Zawai riu. A águia de sangue descobriu que há 2 falcões voando que parecem estar ajudando a cavalaria. Eu vou informar o irmão mais velho. Você deve fazer os preparativos também. Laura e os outros assentiram, enquanto Zawai corria para o acampamento de Wallace. Wallace e seu povo estavam descansando, e o céu estava ficando escuro. Eles não podiam se apressar à noite, então eles haviam voltado para suas tendas para descansar. Apesar de não beber muito esse dia, eles estavam um pouco bêbados devido ao seu mau humor. É fácil ficar bêbado quando se bebe de mau humor. Wallace estava meio confuso. Não houve nenhuma batalha, mas ele se sentiu exausto. Esse foi um esgotamento do coração. Só bastou um pouco de álcool para ele adormecer na cama. Mas, Wallace não estava dormindo profundamente. Ele estava tendo um pesadelo. Foi um pesadelo sobre o próprio pai querendo que ele se vingasse. Depois, ele sonhou sobre Gasol, que estava tentando caçá-lo. Neste momento, Zawai chegou ao acampamento. As escoltas de guarda não pararam seu caminho e o saudaram instantaneamente. A identidade atual de Zawai era de irmão de sangue de Wallace. Zawai logo chegou do lado de fora da tenda de Wallace, que era protegida por apenas uma pessoa. Esta pessoa não estava realmente protegendo Wallace, mas ele estava pronto para transmitir as ordens de Wallace quando necessário. Essa pessoa imediatamente saudou Zawai. Zawai assentiu, mas ele não entrou na tenda. Ele perguntou: o que o irmão mais velho está fazendo? A escolta respondeu: o jovem Lorde está descansando. Zawai assentiu: vai e acorde o irmão mais velho. Eu tenho uma coisa importante para dizer, então corra. Você deve acordá-lo, não importa o que aconteça. Quando a escolta viu a seriedade na expressão de Zawai, ele correu para a tenda sem demora. Neste momento, Mendes e Ali saíram de suas tendas depois de ouvir as palavras de Zawai. Eles não dormiram tão profundamente quanto Alice. A expressão de Ali mudou quando viu quão sério o rosto de Zawai se tornou. Ele ficou na frente dele e perguntou: pequeno Ai, o que há de errado? Aconteceu alguma coisa? Foram os grãos. O que Ali mais se importava agora eram os grãos, então ele assumiu que algo tinha acontecido com eles. Mendes ficou tenso quando Ali fez a pergunta. Ele sabia o quanto os grãos de Zawai eram importantes para eles. Zawai balançou a cabeça. Não, é outra coisa. Depois que ele terminou, Wallace falou: pequeno Ai, qual é o problema? Venha, entre. Zawai entrou na tenda com Yali e Mendes seguindo atrás. Wallace acabara de se levantar e estava bebendo água. Ele sentiu sua cabeça doer. Zawai ficou na frente dele apressadamente e disse: irmão mais velho, tem inimigos chegando. Eles estão em 2.000. Todos eles são da cavalaria dos Cabeça de Touro. Wallace e os outros ficaram atordoados, e eles olharam para Zawai em confusão. Zawai sabia pelo olhar que eles deviam estar se perguntando como ele conseguira essas informações. Zawai acrescentou: como você pode esquecer, irmão mais velho? Eu tenho uma besta fantasmagórica do tipo águia. Ela pode realizar reconhecimento aéreo. Eles não são apenas 2.000 inimigos fortes. Há também 2 bestas mágicas voadoras que providenciam reconhecimento para eles. Se não fosse pela minha águia fantasmagórica, nós poderíamos ter sido os primeiros a serem descobertos. A expressão de Wallace mudou depois de ouvir as palavras de Zawai. Ele perguntou: você disse que os inimigos têm 2 bestas mágicas voadoras? Zawai assentiu com a cabeça para isso. A expressão de Wallace escureceu. Eles vieram. Parece que eles estão seguindo o 6º irmão. A expressão de Mendes também ficou sombria. Eu subestimei Gasol. Parece que ele realmente tem um grupo capaz de apoiá-lo. Caso contrário, não haveria tal movimento. Zawai olhou para eles com incompreensão. E Ali viu a dúvida no rosto de Zawai e falou calmamente:
Todos na pradaria sabem que Gazol cria duas bestas mágicas voadoras. Ele tem criado essas bestas mágicas por um longo tempo, e elas podem fornecer reconhecimento para ele e rastrear seus inimigos. Ele conseguiu muitos méritos de batalha para a tribo usando essas duas bestas mágicas. Zhao Ai assentiu com a cabeça e depois falou para Wallace: não se preocupe, irmão mais velho. Deixarei minhas bestas fantasmagóricas irem em frente e aleijar aquelas duas bestas mágicas. Wallace balançou a cabeça. Não, pequeno Ai. Suas bestas fantasmagóricas não são paras para eles. Essas duas bestas mágicas são pássaros flamejantes. Sua força pode igualar a bestas mágicas de 5º nível. Zhao Ai sorriu e saiu da tenda. Uma vez que ele terminou, ele gritou, e 5 águias de sangue desceram do céu logo depois disso. Na verdade, essas águias de sangue foram liberadas do espaço em segredo. Ele estava apenas fingindo que estava chamando por eles, a fim de evitar a suspeita de Wallace e dos outros. Zhao Ai fez um gesto para as águias de sangue no céu e, com um grito agudo, elas voaram para longe. Eles desapareceram no céu em apenas um piscar de olhos. Zhao Ai se virou para Wallace e os outros e disse: relaxa, irmão mais velho. Elas irão voltar depois de um tempo, e meu pedido foi: eu quero que eles estejam vivos. Wallace olhou para Zhao Ai em choque. Eu digo, meu irmão. Você realmente os quer vivos? Você sabe o quão difícil isso será? Eles são bestas mágicas de 5º nível. Zhao Ai riu. Perfeito. É a primeira vez que encontro pássaros flamejantes. Vou capturá-lo para que meus superiores os estudem. Ei! Que tal nós assarmos um? Wallace riu e depois balançou a cabeça. Irmão, agora eu realmente não sei de nada sobre isso. Você está realmente confiante? Mendes e Ali também estavam olhando para Zhao Ai. Eles sabiam que as bestas fantasmagóricas não eram tão respeitadas como as bestas mágicas no continente. Era de conhecimento comum que as bestas fantasmagóricas não poderiam vencer contra bestas mágicas. Zhao Ai estando tão confiante, apesar de ter enviado apenas 5 bestas fantasmagóricas para lidar com 2 bestas mágicas, isso foi algo que superou as suas imaginações. Zhao Ai simplesmente sorriu para eles. Não se preocupe com eles. Vamos pensar em como lidar com as 2.000 pessoas. Eles estarão aqui em cerca de 2 horas. Nós estamos de partida, ou nós vamos lutar. Wallace ficou ocioso um pouco e depois disse: 2 horas. Mesmo que corressemos, eles poderiam nos alcançar. Nós só podemos lutar, mas nós só temos 400 pessoas. Mendes falou com uma expressão imersa. Que tal isso, pequeno sétimo? Deixe este local enquanto leva 100 escoltas. Eu vou prendê-los aqui pelo tempo que for preciso. Vá e se esconda no território de outra tribo por um tempo, e entre em contato com outras tribos de ramo para encontrar uma maneira de lidar com Gazol. Wallace olhou para Mendes. Ele sabia que Mendes estava tentando se sacrificar para ajudá-lo. Wallace ficou realmente comovido com o que Mendes estava sugerindo, mas ele não podia deixar Mendes fazer isso. E Ali concordou com a decisão de Mendes. Mendes não tinha o mesmo apelo que Wallace na tribo. Wallace podia lidar com Gazol porque ele tinha sido um candidato a chefe da tribo, enquanto Mendes não tinha sido. Dessa situação, deixar Wallace partir significava preservar a esperança de se vingar. Se Wallace permanecesse, então ele poderia morrer aqui também, e então não haveria mais esperança. Zhao Ai não sabia o que dizer quando viu como os 3 estavam agindo como se estivessem prestes a se separar através da vida e da morte. Ele coçou a cabeça e disse: eu não quero acabar com esse humor, mas sou obrigado a dizer que parece que temos uma chance de lutar. Wallace, Mendes e Ali estavam olhando fixamente para Zhao Ai, que então disse: quando eu digo uma chance de lutar, quero dizer que as 400 escoltas no acampamento junto com minhas criaturas mortas-vivas adicionadas à mistura. Assim deveríamos ser capazes de deter o avanço de Gazol. Todos os 3 imediatamente pensaram nas criaturas mortas-vivas de Zhao Ai, que eram incrivelmente fortes. Eles lidaram com os chacais tão facilmente como se estivessem cortando vegetais e dividindo melões. Zhao Ai acrescentou: agora eu tenho cerca de 4.000 criaturas mortas-vivas. Nós não deveríamos ter problemas em nos defender se os adicionarmos às suas escoltas. Zhao Ai na verdade tinha mais de 5.000 criaturas mortas-vivas. Eles eram compostos de bestas mágicas das Terras Negras, humanoides que se juntaram depois, e os chacais da pradaria. Wallace deu uma segunda olhada,
E então seus olhos brilharam. Você realmente tem 4.000 criaturas mortas vivas, irmão. E quanto ao poder de luta deles? Zhao Ai sorriu, mais ou menos. Aproximadamente o mesmo nível de um lutador humano do nono nível. Wallace e os outros não puderam deixar de respirar um ar frio. Que tipo de conceito foi esse? Os 4.000 mortos-vivos podem até ser mais difíceis de lidar do que comparado a um lutador humano do nono nível, porque mortos-vivos não sentem medo, não têm medo de ferimentos ou morte, e nunca recuariam. Wallace de repente abraçou Zhao Ai. Ah, eu não esperava que você tivesse um poder tão grande, meu irmão. Excelente. Nós vamos esperar por eles aqui. Eu quero ver se Gezol está vindo aqui em pessoa. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãs, Solém irmãos.